Antes de explicar a forma trigonométrica do número complexo, gostaria de dar uma revisada nos quadrantes de número complexo. Tudo bem? Passo número 1, análise de quadrantes. Naturalmente, quando nós falamos dos ângulos, nós falamos dos ângulos notáveis que existem dentro do ciclo trigonométrico, relacionados para seno e para cosseno. Pelo menos por enquanto, vamos nos preocupar com eles agora. Os ângulos básicos que nós vamos trabalhar são os ângulos notáveis, que são de 30, 45 e 60 graus. Embora a gente possa trabalhar com outros, pelo menos por enquanto vamos nos preocupar com esses daqui, ok? Então, quando você tem esses ângulos, quais são os valores? Aqui é 1, 2, 3, aqui é quanto? 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz em que não é 1. Olha, até rimou, né? Então, quando você fala do seno de 30, seno de 45, cosseno de 60, você consegue achar rapidamente. Esses números de valores de seno e cosseno são números que são utilizados em todos os cálculos, então a gente vai ter que trabalhar bastante. Um pequeno detalhe, que além dessa classificação, dessa maneira de expressar o ângulo seno e cosseno em graus, é muito comum nós também trabalharmos com eles em radianos. Consequentemente, nós podemos escrever essa mesma tabela da seguinte forma: seno e cosseno, os mesmos ângulos relativos, 30 graus, que é igual a quanto? Π sobre 6, 45 graus, π sobre 4 radianos, e finalmente 60 graus, que é π sobre 3 radianos. E podemos colocar os mesmos valores de seno, cosseno, tangente. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 também, de novo aqui, raiz de 2 sobre 2 e finalmente 1 sobre 2. Beleza, mas por que isso aqui é importante? Porque a partir dele nós conseguimos desenvolver todos os ângulos relativos aos quadrantes que existem dentro do ciclo trigonométrico. Colocando aqui o ciclo trigonométrico, eu vou tentar fazê-lo bem, relativamente bonitinho. Nós temos os valores aqui. Valores de seno e aqui valores de cosseno. Quando nós expressamos os ângulos de um ciclo trigonométrico, a gente tem que lembrar alguns detalhes importantes. Sempre se escreve assim, tá bom? Primeiro você escreve o cosseno, depois o seno dentro dos quadrantes. Isso aqui a gente já estudou, já aprendeu já há algum tempo. Bom, e daí? No primeiro quadrante, vai ficar o quê? Positivo e positivo, seno e cosseno. No segundo quadrante eu tenho negativo e positivo. No terceiro quadrante é negativo e negativo. E no quarto quadrante é positivo e negativo. Apenas relembrando que, mais uma vez, eu não estou me preocupando em explicar detalhadamente por que disso. É importante vocês, também nessa aula, revisarem a parte de trigonometria. No primeiro quadrante, quanto que vale o ângulo relativo a ele? No primeiro quadrante, o ângulo vale quanto? Vale alfa. No segundo quadrante, quanto que ele vale? Vale 180 menos alfa ou simplesmente π menos alfa. No terceiro quadrante, quanto que ele vale? Vale 180 mais alfa ou π mais alfa. E, finalmente, no quarto quadrante, quanto que ele vale? No quarto quadrante, ele vale 360 menos alfa ou simplesmente 2π menos alfa. É porque, dependendo do ângulo que nós vamos achar quando fizermos o argumento e depois o ângulo do número complexo, nós temos que identificar qual padrão ele se encontra. E, portanto, achar o valor de seno e cosseno correspondente, colocando o sinal apropriado. Esse é um detalhe. Bom, agora que nós temos essa revisão básica, podemos finalmente escrever a forma trigonométrica de número complexo, que é a seguinte.